Bom, dias atrás o Joe Biden assumiu ali, de fato, como novo presidente dos Estados Unidos, e eu quero comentar com vocês o discurso dele durante a posse, né? Já como presidente. Ele havia feito um primeiro discurso, mas esse tem lá já um simbólico pelo fato dele já ter feito o juramento e já está de fato de direito como presidente dos Estados Unidos aí pelos próximos 4 anos pelo menos, né? Então eu anotei alguns pontos aqui para discutirmos aqui alguns aspectos, né? Tem uma matéria que saiu naquela data do Financial Times, em que ele coloca na manchete que a presidência do Joe Biden começa com ousadia. Eu de fato eu não concordo com essa afirmação. Se tudo que o Joe Biden não é ousado, né? Ele não ficou 40 e tantos anos lá no Senado americano sendo ousado, pelo contrário, né? Apesar de que a matéria aqui diz que o Roosevelt, por exemplo, era um aristocrata, que o Lyndon Johnson era um sulista ligado a pessoas racistas, até um demérito ao Lyndon Johnson, que não tinha nada disso. É só vocês estudarem a história do Lyndon Johnson, que assumiu num momento dificílimo ali, após o assassinato do Kennedy. Então, essas ligações simples, só porque ele era texano, realmente é uma coisa muito rasa, né? Mas aqui no Financial Times é interessante porque, de uma maneira subliminar, ele está tentando jogar essa peça aqui de ousadia, porque o Biden, na minha medida aqui de avaliação, ele pode começar a decepcionar aqueles democratas mais ativistas, né? E eu vou relatar aqui porque que eu acho que ele vai ser um presidente bem espelhado, sob um certo aspecto, no Roosevelt, né? No Franklin Roosevelt, em função da circunstância da pandemia, da situação econômica frágil. O Biden deve se sentir um pouco como criando um novo New Deal, né? Pode parecer aí uma coisa bizarra, mas é o novo New Deal. Não tem o novo normal, então podemos ter o novo New Deal, né? New Deal, certo? Então vamos ali, né? Tem algumas coisas interessantes aqui. Há toda a ala radical, bem ativista mesmo, do Partido Democrata, quer continuar o processo de impeachment contra o Trump no Senado, apesar de que ele não é mais presidente. Então é uma coisa um tanto quanto inédita eles quererem empichar alguém que já não está mais no cargo. Isso vai parar na Suprema Corte, porque na Constituição americana tem lá, ela não é específica com relação a esse caso, mas o Trump tem bons argumentos para dizer que ele não pode mais ser julgado. Aí nós temos alguns aspectos interessantes, vamos analisar aqui. O Biden, ele já se pronunciou a respeito disso, né? Antes de eu entrar nos detalhes aqui do discurso, ele já se pronunciou dizendo que o Congresso deveria cuidar de coisas mais importantes do que isso. Isso é um sinal que o Biden está dando para os próprios republicanos, no sentido de que ele não vai colocar mais gasolina nessa fogueira. Então, eu estou fazendo esse comentário porque frustra, com certeza, aqueles aqui, como no Financial Times, que queriam um Biden indo realmente para cima, como se diz. No discurso do Biden, é claro que ele faz todo aquele discurso de harmonização nacional, é o papel dele, né, como presidente, não poderia pregar outra coisa. Então prega a união, mesmo porque ele inteligentemente ele sabe que a margem de vantagem que os democratas têm hoje na Câmara dos Representantes é muito pequena, é menor do que na gestão Trump. E no Senado nós temos um empate técnico, então ele não necessariamente ele convence até senadores democratas como ele, moderado,
de caminhar para pautas mais agressivas que a esquerda democrata gostaria. Por exemplo, vou dar um exemplo. Já tem todo um buchicho, né, uma boataria, de que naquela lista de tarifas alfandegárias preferenciais, que existe uma lei americana sobre quais nações para uma série de produtos têm tarifas preferenciais, que se aplique uma punição àqueles países que não seguem aquilo que eles entendem como regras de boas práticas ambientais. Então, já os corvos aqui do mercado nacional começam a dizer que o Brasil pode, em alguma medida, ser retalhado em função do que acontece na Amazônia, certo? Só que esses corvos, eles esquecem que a balança comercial para os americanos ela é muito favorável. Os americanos acabam vendendo para nós produtos de valor agregado muito maior do que nós conseguimos vender para eles. E na parte agrícola, eles também são autossuficientes na maior parte dos produtos. Então, a balança pende mais favoravelmente para os americanos. Então, por que eu estou dizendo isso? Se realmente produtos brasileiros forem retalhados, saindo dessa lista de tarifas preferenciais, isso é negociado com o Brasil, né? Então, por exemplo, nós compramos álcool dos americanos e eles pediram que também o Brasil aplicasse um imposto menor sobre o álcool importado dos Estados Unidos. Então, se eles começarem a retalhar produtos brasileiros, também o Brasil vai aplicar isso contra os americanos. E o interesse deles é muito maior porque a balança comercial pende a favor deles. Então, vocês entendem que os democratas não vão ter uma vida fácil nessa questão de comércio internacional, porque o que manda dentro dos Estados Unidos são os negócios que eles estão realizando, e não simplesmente uma ideologia de tentar enquadrar os países, né? Então, no discurso do Biden, quando ele fala que ele está disposto a reaproximar com as nações, sem dúvida que ele volta ali para o OMS, para o Acordo do Clima em Paris, mas isso é a retórica. E o Biden ele é muito bom de retórica, tanto é que ele sobreviveu ali como senador por mais de 40 anos. Então ele é muito bom na retórica. Então o que nós vamos ter que sempre avaliar daqui para frente é qual a distância entre a retórica dele e os atos. Porque uma coisa é ele dizer, tá bom, vou entrar de novo lá no Acordo de Paris. Vai sair no final do ano as novas normas e metas que a ONU está com saliva assim, né? Gutierrez lá está salivando, né? Aquele emergência climática, e provavelmente o que ocorrerá? Os Estados Unidos, tudo bem, ele volta, o que politicamente para ele é interessante do ponto de vista desse marketing, só que quando ele estiver lá, sentado à mesa, né, e começar a aparecer as reduções, os Estados Unidos não tem uma matriz limpa, vamos dizer assim, tão grande quanto a brasileira. Eles ainda dependem muito de carvão, principalmente também de termoelétricas movidas a gás e a óleo. Então, e tem uma frota ainda de carros que nesse momento ainda é movida a motor a combustão. Então, não dá para fazer o chamado shift e ele virar uma chavinha do jeito que os europeus e tal, né, e esses ambientalistas querem. Então provavelmente ele vai dizer, come on! Já viu o Biden falando isso quando tinha nos debates com o Trump? Come on! Então ele vai dizer, come on people, come on, né? Tem crise, sabe? Então ele vai ganhar tempo, ele vai barrigar. Então aí que eu digo para vocês a diferença entre realmente o que é papo, a retórica, e o que de fato é ato, né? Alguma coisa ali, né, de isenção para algumas coisas do setor de geração de energia por fontes renováveis, com certeza ele vai nesse caminho, né? Desonerando, muita coisa assim, mas fazer realmente uma mudança de 90 graus, sem chance, sem chance. Primeiro porque não é perfil dele, e segundo porque a própria máquina industrial americana, baseado ainda no combustível fóssil, lembrando que eles ainda têm uma reserva enorme ali de shale gas, né, e shale oil, e foi investido bilhões nisso. O Biden até disse, olha, eu não quero ampliar isso aí, na campanha ele diz, não vai fazer mais isso. Mas, pô, tem estados extremamente dependentes da extração desse combustível, né?
gerando milhares de empregos. Então ele entraria numa rota problemática, né? Então por isso que, na minha visão, o Biden é contra o impeachment do Trump, porque se ele faz um discurso presidencial conclamando a nação, a União, dizendo que ele vai ser um presidente de todos os americanos, 75 milhões de americanos não votaram nele. E ele faz referência disso no discurso. Eu sei que milhões de vocês não votaram em mim, mas me dê pelo menos a chance de governar, né, de fazer uma coisa para todos aqui. Então, é óbvio que ao ele se manifestar a favor do impeachment, esses 75 milhões de eleitores imediatamente dizem: não, você está mentindo, né? Você está falando uma coisa e está fazendo outra, né? Então, com certeza, ele não vai trabalhar pela continuidade do processo do impeachment. Isso aí vai ficar na conta lá, principalmente da Kamala Harris e tal, mas ele vai ficar... De novo, a proporção no Congresso, onde eles têm uma pequena margem na Câmara dos Representantes e o Senado empatado, nesse início do governo ele vai ter que tomar muito cuidado com questões polêmicas. Aquilo que é ato normativo, como por exemplo aumentar lá o salário mínimo, aquelas benesses durante a pandemia, é capaz que ele consiga, né? As questões as modificações por exemplo, que os democratas querem. Querem um outro exemplo? Vamos lá e vamos derrubar o muro que o Trump fez na divisa com o México. Será que o Biden encara essa? Né? Aliás, veja que interessante, né? Ele já empossado, o que é tradicional, né, na política americana é manter a harmonia com o Canadá e com o México. Porque os Estados Unidos estão ali naquele sanduíche, Canadá e México, com fronteiras muito extensas e um grande intercâmbio ali comercial, né? Então o que ele fez? Ele ligou para o primeiro-ministro lá, o Trudeau Júnior, digamos assim, do Canadá, o garotão lá, né? Todo, vamos discutir muita coisa e tal. Então ele já fez um chamego no canadense e ligou para o presidente do México. É o mínimo que ele podia fazer, né? Ele vai expandir agora essas ligações. Certamente o próximo da fila, se eu fosse chutar, é o Boris Johnson da Inglaterra, né? Para pelo menos, apesar do Boris Johnson ser conservador e tal, mas seria um tanto desagradável se ele ligasse primeiro, por vontade ele gostaria de ligar primeiro para a Angela Merkel, por exemplo, né? Mas aí, criar já um cisma, você ligou primeiro para a Merkel, não ligou para o presidente francês, né, para o Macron, já é uma coisa. Então faz o seguinte, você liga não para nenhum dos dois, você liga para o Boris Johnson, pelo menos para manter aí a proximidade histórica, né, com a Inglaterra, né? É claro que para a ala ativista democrata, eles torceriam para ele ligar primeiro para a primeira-ministra lá da Nova Zelândia, né? Porque aí é totalmente alinhado com os democratas. Mas não, isso não. O presidente americano não tem essa total liberdade, como os progressistas insistem. Não, ele tem o ritual do cargo, ainda prevalece. Apesar do Trump ter quebrado muito desses rituais, mas nem o Trump conseguia mudar coisas que afetassem principalmente os negócios, os interesses americanos, né? O que manda finalmente são os interesses, né? Bom, aí surge um assunto bastante interessante também, né, ao longo da semana, posterior a esse evento aí do discurso do Biden, mas eu estou encaixando aqui alguns itens, que é a carta que o Donald Trump deixou especificamente para ser entregue ao Biden. Isso não é também uma coisa inédita, já aconteceu outras vezes, e é interessante que o Biden, ele diz publicamente que o Trump teve uma postura bastante assim cordial, foi uma carta cordial. O que chocou muitos democratas e muitos jornalistas, ativistas. Não, mas o Trump
ele não é cordial com ninguém. Como que você está dizendo que a carta dele é cordial? E, inclusive o Biden, como um cara que entende ali dessa questão da política, as pessoas queriam ver a carta. E o Biden disse, não, é uma carta pessoal. Se o Trump, no futuro, me autorizar que eu mostro a carta. Agora, é bastante interessante, porque em algum momento essa carta pode aparecer. Para o Biden ter dito que foi cordial, e vamos dizer que a carta não fosse cordial, ele cairia depois no ridículo. Então, ele também não teria qualquer intenção nesse momento, como eu já disse, de criar de novo um entreveiro com o Trump, sendo que tem ainda uma parte dos republicanos que apoia o Trump, né? Então eu acredito que o Trump, né, até de uma maneira inteligente, ele fez um primeiro movimento, porque ele sabia que, é claro, que o Biden pregaria a união nacional. Em função dos últimos acontecimentos, de invasão do Capitólio, a imprensa toda acusando o Trump de ele ser a pessoa que quer dividir o país, para o Trump é mais interessante nesse momento, ele pessoalmente, para o Biden, ele escrever de fato uma carta amena, até um pouco distante da personalidade do Trump. Mas eu acredito que realmente ele fez isso, né? De uma maneira que é mostrando que ele está disposto também a distensionar nesse momento com relação ao Biden. E o Biden deve ter capturado isso. Que no fundo, nessa carta, pelos termos amenos que o Trump deve ter colocado, é uma sinalização, como foi, que eu já expliquei em vídeos passados, o Khrushchev, quando ele manda um bilhete para o Kennedy, dizendo, senhor presidente, nós somos homens da guerra, nós sabemos que não devemos forçar o nó até o ponto que ele não pode mais ser desfeito. Então, sob um certo aspecto, eu me lembrei disso, quer dizer, uma maneira do Trump deixar a porta aberta e dizer, ó, não é por aí e tal, né? Vai depender mais de você do que de mim, que agora eu estou fora do governo. E eu acho que o Biden capturou a ideia, né? Então, essa questão da carta do Trump, sendo o termo que ele usou, inclusive eu anotei aqui, é generoso. O Trump foi generoso. Isso é muito interessante, principalmente que vocês percebam que durante o discurso o Biden usa uma frase de Santo Agostinho, explicita que aquilo era de Santo Agostinho, e mais do que isso, ele se coloca como, eu sou um agostiniano, porque ele diz é da minha igreja, né? Quer dizer, então ele é um agostiniano, é o que deve ter deixado em frisson os democratas comunistas, mas da parte comunista do partido, né? Ligado ao Saul Alinsky, ao Noam Chomsky, essa turminha, né? Mas isso também é um sinal importante, porque ele está fazendo uma sinalização. O discurso do Biden, ele claro, nesse primeiro momento ele está servindo aos dois senhores, né? Ao senhor do Partido Democrata, que o colocou ali como candidato, e ao senhor também dos conservadores do Partido Republicano, muitos deles religiosos, né? O próprio Pence, o ex-vice-presidente americano, também, no caso ele é um evangélico bastante ativo, então também essas coisas soam bem para essa lado. Vejam a questão geoestratégica, vamos dizer, entre aspas, né? Porque os Estados Unidos é um mini universo de 50 mini países, né? Então ele tem que de fato tomar cuidado com que ele não pode tudo, né? Ele não pode tudo nessa questão do comportamento social dos Estados americanos, e ele sabe disso. Bom, e aí, já que eu estou falando de carta, surge a questão da carta do presidente Bolsonaro brasileiro enviando a carta para o Biden. E essa carta, os termos, essa foi tornada pública, e é uma carta sobre um certo aspecto que também o chanceler brasileiro, que sem dúvida esteve à frente na montagem dessa carta, também abre a perspectiva de dizer, olha, nós podemos conversar. E foi interessante, porque quando ele coloca inclusive a questão ambiental e cita a Amazônia, dizendo que assim, nós estamos dispostos realmente a discutir isso, que vocês possam nos ajudar, e nós estamos com interesse de preservar. Isso foi um movimento, aí sim, olhando dentro da geoestratégia,
importante, apesar dos corvos de plantão dizer que o ministro Ernesto Araújo tem que sair, porque ele que causa confusão, mas veja, isso é um passo importante na teoria dos jogos, que a chancelaria brasileira posicionou a peça no Brasil não como uma peça de confrontação, por mais que a mídia diga que vai haver confrontação porque o Brasil está isolado, não. O próprio embaixador americano no Brasil, apesar dele ainda ter sido escolhido na gestão Trump, mas ele diplomaticamente, que ele é um servidor do Estado americano, até que o Biden decida, e é provável que haja uma substituição, ele disse, não, a carta foi uma carta construtiva, porque a história de relação com o Brasil e Estados Unidos, nós temos vários interesses em comum, e ele foi citando todos os interesses que nós temos em várias áreas. Então, esse posicionamento do Brasil de se colocar, porque vocês concordam que pelo aquilo que foi dito nessa carta do Brasil, se a gente estiver mentindo e estiver tentando fazer tudo o contrário, nós enviamos uma carta para o presidente americano dizendo que a gente vai fazer, que a gente quer colaborar, que a gente, no sentido de uma melhoria da questão ambiental, nesse sentido, né? E aí, é claro, né, aqueles ativistas corvos, daquele tipo que prega que é melhor alguém morrer, ou melhor alguém se suicidar, porque tem uns jornalistas aqui que são assim, é o ódio do bem, né, o ódio do bem, aí faz a coluninha dele dizendo que a carta foi lida às gargalhadas nos Estados Unidos, né? Não, meu filho, não foi lida às gargalhadas, porque quem leu é o Biden, certo? E ele sabe muito bem que isso é um sinal de que, assim, que o Brasil não está querendo entrar numa rota de conflito com os Estados Unidos, que é um grande parceiro comercial brasileiro. Então, de novo, a gente vai cair numa situação, e se tudo que ele não quer, ele sabe muito bem a proximidade do Brasil com a Venezuela, os conflitos com a Venezuela não vão diminuir, então ele não tem interesse nenhum em começar a confrontar o Brasil. É claro que os Estados Unidos têm os seus interesses, né? E ele vai demarcar o território dele na agenda global. Isso ele vai fazer, né? Mas é patético achar que o Biden ou as pessoas que estão lá vão rir de uma carta enviada, né, oficialmente pelo governo brasileiro. Bom, então, finalizando, eu diria que temos que aguardar de fato esses primeiros 6 meses, não vou nem dizer os 100 dias, porque os 100 dias é claro que o Biden vai ter uma pista livre para muitos atos, né, presidenciais, a montagem do governo, mas eu diria que em 6 meses, aí sim nós vamos poder aferir a eficiência na questão da vacinação nos Estados Unidos, o vigor da retomada, a questão do trabalho e como que nas agendas globais, como que o Biden vai se posicionar, tá bom?